Vamos lá, Rodrigo. Bora. Se Vamos apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho de você, conta um pouco da sua história, faz o pessoal chorar. Legal. Boa. Primeiramente aí, vou agradecer o convite aí ao Renner e ao Matheus aí. E vamos lá. Eu comecei com a Inexus, acho que vai fazer em fevereiro 1 ano. E eu tive... Mas em fevereiro eu fechei com vocês, acho que no final de fevereiro. Março praticamente eu fiz o treinamento, eu nem saí para fazer, vamos dizer assim, prospecção. E eu fiquei trabalhando aí uns 3 meses. Acho que eu foquei somente na Inexus a partir de julho. Mas desde o início eu tive um retorno. Lógico que não foi o retorno lá em cima, ainda não cheguei na minha meta, né, vamos dizer assim. Mas já consegui que no segundo ou terceiro mês eu já tinha uma segurança de estar largando o trabalho que eu estava fazendo, que era uma espécie de um bico, porque eu vim de um negócio, vamos dizer assim, eu tinha um negócio até o final do ano retrasado, né? Daí o ano passado eu comprei, né? Isso. Daí não deu certo, eu tinha sócios, no final do ano eu fali, aceitamos que não ia dar continuidade no projeto, e eu comecei com a Inexus. E para não ter uma renda, eu abracei outra oportunidade, que era mais para um bico do que outra coisa para ter uma renda fixa, né? Mas a Inexus me surpreendeu e eu consegui focar. E eu comecei exatamente, o Renner deu um suporte aí, o Matheus também bastante no início. Então eu foquei bem aqui na região. A região aqui é interior do Rio de Janeiro, a gente está umas 3 horas de São Paulo, só para você ter uma noção, e umas 2 horas do Rio. Então eu estou bem no meio aqui. E aqui a região não dá para me fazer o preço, por exemplo, de São Paulo, ou até mesmo do Rio de Janeiro. Então eu iniciei com um negócio local, até mesmo para ter um aprendizado, mas o custo lá embaixo, né? Daí quando a gente vai começando a ganhar uma segurança, né, mais força assim, né, para trabalhar, eu fui começando a aumentar o meu preço e consequentemente foi aumentando o ticket médio. Daí alguns clientes foram ficando, eu tenho uma rotatividade Rodrigo, aí só queria fazer, desculpa te interromper, só queria fazer Tranquilo. um paralelo disso que você falou, que assim, às vezes o licenciado, porque eu acho que eu até falei sobre isso no sábado, né, você deve lembrar. Às vezes a pessoa vê na internet, né, falando, venda para clientes high ticket, né, você tem que cobrar R$3.000, não sei, só que é o começo da pessoa. E todo mundo tem que entender que você precisa aprender a trabalhar, você precisa aprender o serviço, e você só vai aprender isso na prática, né? Tem aquele ditado que eu sempre falo, que nada vai treinar melhor um soldado que o campo de batalha, né? Exatamente. E uma coisa aí que é interessante, é que eu não lembro se eu já falei isso em algum dos treinamentos, o primeiro cliente que eu fui atender de marketing digital era para fazer tráfego pago e eu ganhava R$100 por mês esse cliente. Então assim, você pode, claro, cobrar um valor melhor e tal, mas se você for para você fechar, galera, e ao teu começo principalmente, tem que fechar para você entender o processo de atendimento, ver ali as dores do dia a dia, ver como é que é. A gente sempre fala isso, né, Matheus? Sim, é muito importante isso, para o licenciado poder, na prática mesmo, ver como funciona. Ele tem toda a parte teórica, talvez no aprendizado, com o suporte, mas se ele não colocar em prática o que ele aprende, como que ele vai evoluir? Com certeza. É isso aí, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante trazer esse paralelo, pessoal, né? Não, tranquilo. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, não sei se veio da Inexus, mas provavelmente deve ter vindo, que é o seguinte, né? Quando a gente tem que começar pequeno, né? Até se a oportunidade foi o cliente baixo, porque a gente vai errar. Isso é fato. Quando a gente está iniciando, a gente vai errar, é normal. Então é melhor errar baixo e corrigir rápido, entendeu? Então, tipo, quando a gente pega uma responsabilidade, entre aspas, um pouquinho menor, a gente vai estar usando isso como aprendizado para trazer uma segurança para a gente estar chegando nesse cliente high ticket, que eu ainda estou buscando. Mas, assim, hoje cada vez mais seguro. Eu tenho meu ticket médio muito mais alto do que, sei lá, 6 meses atrás, mas ainda dá para crescer mais. Também tem a parte nossa, eu acho, assim, da gente também valorizar o que a gente faz, que eu acho que no começo a gente, como é uma coisa que a gente não faz no dia a dia, tá? Eu já tinha muita noção do que é no marketing digital, tal, mas nunca usei ele para me ter retorno financeiro. Então eu não via que eu acho que isso era tão importante, assim, acho que eu não valorizava tanto. E quando você enxerga que você está fazendo a diferença para o seu cliente, então você tem que valorizar o seu trabalho, né? Mas eu comecei com clientes baixos, foi um aprendizado para mim e tal.
Até que eu enxerguei que aqui Resende são 110 mil habitantes, né? E eu não ia ter como crescer assim absurdamente aqui, né? Daí eu comecei a rodar campanhas nível Rio, nível Brasil, e começou a vir clientes que já estavam vindo de agências, que já tinham uma experiência mais com marketing digital, já trazendo um outro desafio. Daí você vai começando a encarar esse cliente. Acho que são tudo, tipo, eu faço sempre um paralelo também com videogame. São tudo fases, assim, a gente está iniciando, a gente está na primeira fase. Daí chega o chefão, você mata o chefão. Daí você vai para a segunda fase, o nível dos seus adversários, entre aspas, são do nível do chefão que você matou. Então você está ali meio tranquilo. Mas chega uma hora que vai vir uma coisa mais diferente, mais que foge um pouco da sua alçada, que dá um desafio maior, que você vai abraçar e vai superar. Então, assim, a gente vai ter problema, sei lá, como pode ser todo dia, diariamente, é uma luta constante, mas quando você enxerga que isso faz o retorno, que você está no caminho certo, as coisas vão acontecendo. E ansiedade, eu sou uma pessoa bem ansiosa, né? E a ansiedade traz com que a gente queira um resultado muito rápido, mas é tudo no seu devido tempo, assim, vamos dizer, né? É uma coisa aí que eu acho que as pessoas têm que entender, né? Porque tudo que você for fazer, existe um período de aprendizado, né? Então, mesmo quando você começa num trabalho novo, por exemplo, né? Para quem já trabalhou em algum lugar, etc., você precisa aprender como que são as coisas, funcionam as coisas naquela empresa, né? Cada lugar é de uma maneira. E você leva um tempo para você aprender isso, alguns meses no mínimo, né? No mínimo alguns meses. E aí o que eu sempre falo que eu acho interessante é que muitas vezes o resultado que vem para o licenciado é um resultado que no mercado tradicional demoraria talvez anos, né? Muito provavelmente anos para ele conseguir alcançar, né? Uma coisa só que eu nem sei, Rodrigo, bem para falar a verdade, eu não sei te dizer isso. Que área que você trabalhava? Não sei se você comentou que você tinha um negócio, mas não tinha nada a ver com marketing, né? Não era na digital, mas eu sempre trabalhei na área comercial. Trabalhei em banco, trabalhei como representante comercial. Nessa última, que foi uma empresa, uma loja que a gente abriu, era uma distribuidora de tinta, de porta fechada, com foco no automotivo, né? Então, eu trabalhava com oficinas de funilaria e concessionárias, né? A nossa meta era não ter porta aberta, só fazer tipo um delivery, mas veio a pandemia, um monte de coisa, entramos com bastante sócio. Foi um aprendizado também, não vou mentir, acho que me traz uma segurança maior, porque desde aquela época eu era o único que estava envolvido, assim, vamos dizer, eu era o que trabalhava, assim, eu tinha 3 investidores, né? E a gente, quando o Renan fala muito isso, a gente fica muito sozinho, então o empresário, assim, né? Então, me preparou para esse momento da Inex, assim, a gente, por mais que a gente tenha essa liberdade de estar trabalhando em casa, de ter horários, às vezes você pode estar resolvendo algum problema pessoal durante o dia e deixar para trabalhar, na noite, você faz seu horário. Mas, assim, também traz essa, entre aspas, você não tem um contato de estar no escritório, né, vendo pessoa todo dia. Então, isso, eu acho que eu já vim mais preparado. E o que me facilitou com a Inexus é que eu tenho essa facilidade de vender, né? Então, tipo, eu não tenho... O produto, para mim, foi mais de gostar de trabalhar com marketing digital, acho que facilitou também, mas eu já tenho esse tino comercial, assim, vamos dizer, né? E isso eu sempre falo também que é algo que não é uma, vamos dizer assim, não é um dom, né? Tem muita gente que tem isso na cabeça que é um dom, né? Vendas é uma habilidade que você aprende como qualquer outra coisa. No começo, vai ser mais difícil, né? A gente já fez alguns comparativos aqui, por exemplo, como quando você é criança. Você não nasce sabendo andar. Você vai no começo ali, rolando, depois você engatinha, aí você começa a andar, você anda um pouquinho, você cai, aí depois você começa a andar um pouquinho mais rápido, aí quando você está um pouquinho maior, você já corre, né? Mas você passa por um processo, e isso é igual tudo na vida. Porque a venda tem essa questão de ter que ser resiliente, né? É um processo que você toma mais não, que tem suas dificuldades, mas, tudo na vida tem dificuldade, né? Comparando com andar, no começo você cai, você rala o joelho. Cara, minha filha, as pernas dela vivem roxas, né? Ela fica caindo ali toda hora, batendo o joelho nas coisas. Então, é mais difícil. Aí você vai crescendo, você vai ficando melhor, vai ficando mais competente, você vai ficando mais fácil, entre aspas. Mas isso é só
que você criou musculatura, né? Você criou ali o aprendizado, ficou mais fácil para você fazer esse processo por conta disso, né, Matheus? Hoje eu falando assim dos licenciados que a gente acompanha ao longo desses anos aí, parece que tem licenciado que ele tem um bloqueio mental. O cara mesmo se auto-sabota, né? Então, às vezes, a pessoa não está preparada para esse determinado momento. Então, eles precisam fazer o quê? Passar muito mais tempo com o suporte, acompanhando e tendo essa dedicação maior, para que ele consiga evoluir e ele consiga ter também um resultado. E essa autossabotagem faz com que o tempo de evolução dele demore. Então, que é o negócio que a gente fala lá no começo do EAD, né? O Carlos trouxe aqui outro dia que ele teve com a gente, do fake it until you make it, né? Que eu falo lá. Que é, cara, você começou esse negócio, você precisa mentalizar, falar, agora eu sou um especialista de marketing digital. E aí, você vai, entre aspas, fingir isso até que isso se torne verdade, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não tinha essa facilidade, não era assim. E todos nós que estamos aqui passamos por isso. O Matheus, antes de trabalhar com publicidade, ele trabalhava com vendas, mas ele vendia autopeças, né? Então, ele tinha uma experiência de venda, de conversar com as pessoas? Tinha, mas ele precisou passar, trazer isso de volta nele, de poder aprender dentro do que ele queria, que era o sonho dele, de fazer isso. E, ele conseguiu, ele colocou lá na cabeça, cara, eu sou publicitário, eu vou trabalhar vendendo isso, eu vou fazer assim. Ele conseguiu alcançar o que ele queria. Mas fácil? Não é fácil. Eu estava até falando isso outro dia, que assim, não é trabalhoso, não é que é difícil, é trabalhoso. Mas eu julgo que é fácil, porque difícil é quando você não conhece o caminho. Você tem um caminho, você tem um suporte, que é uma ajuda, né? Não vai ser algo que você vai cruzar os braços e vai acontecer. Você vai ter que trabalhar para fazer isso acontecer. Só que tem um caminho para você poder fazer isso, né? Com certeza. A mesma coisa aconteceu com o Rodrigo também. Ele tinha ali um caminho e ele seguiu as orientações e, assim, ele vai depois contar um pouco como foi esse processo aí. E, na verdade, tem até uma pergunta já para você, viu, Rodrigo? O Fred fez aqui, ó, como foi o processo inicial para começar a fechar clientes? Então, eu vim do comercial, vamos dizer assim, né? Então, eu trabalhei até com imóveis, assim, então esse método, entre aspas, de funil, de vendas e tal, eu já tinha um pouco de noção, já sabia como trabalhar. Então, eu fui para cima, primeiro eu ataquei vamos dizer assim, os conhecidos, vamos dizer, né? As pessoas ao meu redor, um amigo do amigo e tal, e acabou que o meu primeiro cliente mesmo, acho que não sei se tanta coisa, o Matheus participou desse processo, foi Google Ads, que eu não tinha, o Facebook Ads na minha cabeça, mesmo com as aulas lá, eu já tinha feito anúncio para mim próprio e tal, eu já tinha uma noção. Google Ads eu não tinha noção nenhuma, eu fechei Google Ads com a ajuda do Matheus com um colega. Daí, quando você traz o primeiro fechamento, você se fica um pouco mais segurança, né? E eu fui num evento aí que a gente combina, a gente conversa bastante nesse novo grupo que o Renner fez, né? Eu fui num evento aqui na cidade, acho que foi no primeiro mês mesmo que eu tava aqui, eu até pedi um banner para vocês vão ver um banner para mim e tal, e esse evento me trouxe bastante cliente. Não foi assim online, né? Eu fui, tipo, no mês, vamos dizer, acho que foi junho, eu vim fechar cliente até setembro desse evento, e eu fui patrocinador desse evento por uns 3 meses. Eu preciso até retomar esse ano aí, porque, querendo ou não, a gente é visto aqui na cidade e tal. Mas foi isso. E daí, conforme você começa a ter essa segurança, você vira vamos dizer, a testemunha Jeová do marketing digital, né? Onde eu vejo a possibilidade, eu tô, sei lá, num barzinho, eu tô numa padaria, eu vejo a possibilidade, que eu tenho um gancho de estar falando, eu não tento ser uma pessoa chata, né? Mas eu falo, ó, tem uma agência, como que você tá trabalhando e tal. E às vezes surge, às vezes não. Mas assim, não ia mudar nada se eu não falasse. Então a gente acaba que vai colocando isso no dia a dia e as coisas vão acontecendo. Eu preciso dar um boom, assim, eu acho que eu tô na 3ª, 4ª fase, eu quero ir pra 5ª, assim, vamos dizer. Então eu dei uma empacada faz uns 3, 4 meses. Final de ano foi bem complicado pra mim, não sei se vocês sentiram isso, novembro e dezembro, eu praticamente só perdi cliente, não consegui estar retomando. Agora, janeiro já começou bem, todos os clientes que eu vinha negociando, não é cliente agora. Então, assim, a gente passa. Eu acredito que é meu primeiro ano, eu não consigo ter essa análise mais concreta,
mas eu acredito que para esse ano já tem uma comparação, né? Então eu vou ver os meses que vão me trazer, vamos dizer assim, volatilidade, né? Não sei se é essa a palavra correta, e que você acaba se preparando. O que eu posso, assim, não sei se é conselho, mas quando você enxerga que você está no caminho certo, vai para cima. O Matheus falou uma coisa, desculpa até se vou falar bastante, o Matheus falou uma coisa que para mim é muito importante. O seu maior adversário é você mesmo. Quando você fica na dúvida ali de, vou conseguir, vou ligar, o cara vai falar não, o cara vai falar não, você já está preparado para o não. Então você tem que ligar para, mesmo que você escuta o não, ligar, acho que você vai fechar. Não, vou fechar mais um cliente, hoje eu vou fazer 15 ligações, vou marcar uma call, não sei, você coloca a sua meta e se você colocar, você vai conseguir. Mas tem que fazer, não é de graça, não é a primeira ligação, não é o primeiro cliente que vai fechar, né? Acho que é isso. Tem o lado ruim, mas às vezes você dá sorte também, né? Lá no nosso grupo... Deixa eu só interromper, então, só falar. É que assim, o que é legal a gente deixar claro, porque a gente tem que se preparar para o lado ruim, porque o lado bom vem. E quando o lado bom vem, você já está tão, entre aspas, ali, dolorido do processo, que daí você desfruta melhor, entendeu? Assim, as coisas começam a andar mais naturalmente. Porque você já tá, como você fala, que nem você criou músculos para andar, entendeu? Você já está preparado para o próximo processo. Com certeza. É que eu ia comentar que teve eu não lembro qual licenciado que foi no sábado, que ele falou assim, cara, eu liguei para 3 empresas e eu marquei 3 reuniões, e das 3 eu fechei o cliente, entendeu? Eu falei, porra, cara, é lindo, né? É isso aí, é lindo, é maravilhoso. Mas, claro, né, a gente não é bobo, não vai acontecer isso sempre. Então é o que eu falo. Mas, pô, se ele não tivesse parado para fazer, etc., nem o lado bom ia ter, né? Nem na sorte ali ia ter, né? Tem um ditado, né? Especial, eu trabalhei tanto que eu tive sorte, um negócio assim. Eu esqueci como é que fala essa porcaria. Mas eu acho muito legal isso, cara. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela se limita, né? E não tem por que se limitar, né? É algo, pô, você tem ajuda aí do pessoal para te ajudar no atendimento. Você mesmo acabou de falar aí que teu primeiro cliente e tal, o Matheus te ajudou a ir lá, fazer o fechamento. Essa questão dos eventos é uma coisa que, pô, tá no comecinho lá das aulas. Acho que até na época, se eu não me engano, eu falei com você, né? Você me perguntou, pô, o que você me recomenda? E eu falei, cara, participa de alguma associação, participa de alguma coisa. E aí você procurou, você se movimentou, você fez. Eu fiz minha parte de te ajudar. E você fez a sua parte de ir atrás. Então, é isso que eu falo de... não tem resultado sem transpiração, né? Tem aquele negócio do Silvio Santos lá, que é 10% inspiração, 90% transpiração. Deixa a gente ser a inspiração sua, te dar o caminho, como que você vai fazer, mas transpira para fazer isso acontecer, né, Rodrigo? Não, é isso aí. É isso aí. A gente não tem atalho, né? Isso eu acho que para nossa área e para todos. É que assim, o que eu enxergo assim, de mercado agora, sendo um pouco. Eu não me considero ainda um especialista, eu acho que eu tenho muito que evoluir aí para estar nesse nível aí, mas eu me considero um cara que tá tendo sucesso aí no marketing, vamos dizer assim, né? Mas assim, o que eu enxergo é que tem muita gente, depois da pandemia, principalmente, veio para o marketing digital com uma ideia, que eu acho que é vendida em curso, aí, internet, tudo. Faça 10 mil, faça 30 mil em um ano, faça 100 mil e tal. Você pode fazer até 1 milhão, assim, é infinito. O marketing digital não tem um limitador. Mas você vai trabalhar, cara, não tem. Como se fosse em qualquer área. Você tem que achar que isso é seu caminho. Se esse é seu caminho, você vai ter que trabalhar, vai batalhar e vai atingir. O bom da nossa área é que a gente não tem um limitador. Quando a gente acha meio que a fórmula certa ali de um anúncio, de um atendimento, isso aqui a gente pode escalar absurdamente, entendeu? Então é isso que acho que a gente tem que colocar na cabeça, né? Que a gente está no mercado, que ele tem uma característica de ser um pouco mais fácil, porque traz algumas facilidades no seu dia a dia, mas ele é como qualquer outro trabalho. Vai sofrer, vai ter problema, você vai planejar uma coisa, não vai dar certo, daí você vai ter que ir para outro caminho, daí vai surgir coisas nesse caminho que você não pensava no começo, que te muda a direção, mas o importante é você focar e seguir em frente. Cara, você começou a falar sobre que hoje se vende muito uma ideia na internet. Eu achei que você ia até falar outra coisa, mas é até interessante do pessoal conhecer, que assim, hoje eu acho muito mais fácil de vender, porque hoje a maior parte das pessoas já tem uma noção
do que são os serviços, de como que funciona, como que dá para fazer. Cara, 10 anos atrás, quando eu comecei, você ia vender para uma empresa, velho, você tinha que dar uma aula para a empresa para você poder fazer essa venda. Cara, eu lembro uma venda que eu fiz e foi um dos primeiros negócios grandes que eu fechei. Grandes, né? Tipo assim, um negócio que dava R$2.000 por mês, né? E, cara, eu cheguei na empresa, tipo, umas 10 horas da manhã e eu fiquei em reunião lá com a galera, tipo até 5 horas da tarde. Os caras pediram um almoço e a gente almoçou ali na mesa enquanto explicava e mostrava na tela as possibilidades e não sei o quê. Tipo, você saía exausto, você não conseguia apresentar um negócio em menos de 1 hora, por exemplo. Não conseguia. Hoje as pessoas já têm uma consciência de como que funciona. Claro que vai ter um cliente que às vezes não sabe tanto, então é importante você mostrar. Só que, pô, sei lá, 95% da população brasileira usa rede social. Então você vai falar sobre tráfego pago, você fala assim, cara, você usa Instagram? Ah, eu uso. Tá, sabe aquele anúncio que aparece que te incomoda na hora que você está usando? Então, a gente pode fazer isso para você. Só que, claro, com uma estratégia para te ajudar a vender, etc. Né? Então, você tem artifícios para te ajudar e ficou um pouco mais fácil. Então, hoje é bem mais fácil, né? Tem esse ponto também. Não, eu acho que as pessoas estão mais conscientes, né? Isso, eu acho que é esse que o ponto que eu tinha uma ideia assim que quanto mais tá concorrido, vamos dizer assim, o nicho ou até o nicho, vai no marketing digital, vamos dizer se era mais complicado, mas isso quer dizer que consolidou, né? Vamos dizer assim, esse nicho está consolidado lá, então a briga é boa porque tá dando certo, entendeu? Então você tem que entrar, Sim. fazer uma estratégia em cima e tem que tirar o seu também ali, entendeu? Não sei se o pessoal já ouviu falar nisso, né? Mas é a respeito de oceano azul e oceano vermelho, né? Você tem que entender ali que nicho que você vai atuar. Você tem vantagens e desvantagens nos dois pontos, né? Num nicho que você tem uma concorrência maior, o nível de consciência é maior, tá, entre aspas, um pouco talvez mais fácil às vezes de gerar resultado. Só que você tem uma competitividade, tem outros fatores ali. Agora, num nicho onde você não tem tanta concorrência, às vezes não tem concorrência porque é difícil justamente de gerar resultado dentro daquele nicho. Né? Então, é o que eu falei, você não vai ter a concorrência, só que você tem uma dificuldade em outro lado, que às vezes no atendimento, gerar esse resultado ali na ponta. Né? Mas, vamos lá, não tem almoço grátis, né? Para tudo tem que trabalhar, tem que suar para conseguir acontecer. E ô Rodrigo, você comentou um pouquinho aí de como que foi captar o primeiro cliente, né? Fala pra gente depois se você encontrou o nicho, como que você está trabalhando hoje, né? Conta um pouquinho depois. Eu vou trocar o fone aqui que deu uma... Tranquilo. Eu imaginei que ia dar esse problema, mas tá me ouvindo? Sim, tá ok. Tranquilo, desculpa. Então, eu comecei, vou falar assim, o início... Peraí, Rodrigo, acho que tá perdendo. Peraí que sumiu o som. Aí, fala um oizinho. Não. Peraí, galera, que o Rodrigo precisou trocar de microfone lá, né? Mas eu acho assim, ó, todo licenciado que veio aqui, se você quiser ir falando para poder ir testando, todo licenciado que veio aqui, ninguém ficou parado, né? Ninguém ficou parado. Não caiu o cliente do céu. Isso é um ponto aí a levar em consideração. Isso não vai acontecer em lugar nenhum, cara. Em lugar nenhum. Mas se não precisasse divulgar, não precisasse ir atrás de cliente, grandes empresas não estavam fazendo isso. Uma Coca-Cola da vida, né? Coca-Cola, será que as pessoas vão deixar de comprar Coca-Cola se ela parar de fazer anúncio? Não sei, talvez. Talvez um concorrente vai vir e vai tomar a frente, as pessoas vão ter uma presença de marca maior, né? Você tem aquela questão que no anúncio não é só para venda, né? De posicionamento também. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Acho que eu tinha que apertar um negócio aqui. Beleza. Beleza. Então, a parte de como que você quer terminar a parte da Coca? Não, era mais para falar isso, que assim, toda empresa está sempre se movimentando, todo negócio está sempre se movimentando numa busca constante, ou por posicionamento de marca, ou por fechamento de cliente, né? Da empresa mais conceituada que for.
Então, assim, isso não é como que eu vou dizer? Isso não é uma coincidência, né? Isso existe um fator por trás disso, que é necessário fazer isso para você poder conseguir ter clientes todos os meses, ter negócios todos os meses. Todo negócio tem o seu negócio bem estabelecido, tem o seu funil, né? De captação, de impressão e etc. É isso aí. Eu comecei aqui quando eu tenho uma facilidade muito grande de computador, vamos dizer assim, né? Então eu me apaixonei pela parte do WordPress no começo, assim. Então e na minha cabeça a venda do site ia me dar um retorno assim, e dá, né? Um retorno rápido, vamos dizer assim, porque você faz a venda, um valor mais alto e tal. E eu consegui vender, acho que de cara, 3 sites. Foi uma landing page, uma loja virtual e um site normal. O site normal não andou. A pessoa me fez o pagamento, até parado aqui o site, mas aí ela tá revendo algumas coisas, mas não andou. A loja virtual tá no ar, e eu fiz uma landing page. E isso aí já me deu um boom, né? Vamos dizer assim, fiquei super animado. Mas aí eu cheguei principalmente a loja virtual, me trouxe um trabalho, assim, muito... Você tem que estar ali ativo, tem que estar acompanhando e tal. E aí eu comecei a enxergar os outros lados, comecei a entender melhor o tráfego pago, comecei a ver o retorno. Eu iniciei muito com o cliente investindo pouco também na plataforma. Comecei a entender que tem que ter o investimento do cliente. A gente não é milagreiro, assim, vamos dizer, milagroso, não sei qual é a palavra. Então você começa a passar essa autoridade para o cliente, ele começa a entender e começa a investir mais. E quando você começa a ter o retorno, eu enxerguei no nicho de advocacia uma possibilidade. E hoje meu foco, assim, uns 60%, 70% é a advocacia. Eu tenho ainda a rede social, tenho um hotel, tenho trabalho de social media, né, que a gente fala. Tô negociando o site, não paro de ofertar nada, mas assim, o meu anúncio é focado totalmente para advogado, captação de cliente e tráfego pago do advogado. Aí, quando ele entra, eu tenho um serviço que eu oferto para ele que seria só no Facebook. Daí depois eu feito tipo um pacote, que eu faço a landing page para ele e faço a Google e Facebook, né? Faço a campanha do Google Ads. Daí o valor já sobe, mas eu entro com uma experiência. Ele faz só uma experiência no Facebook, roda 30 dias, aí depois de 30 dias a gente fecha um contrato onde eu oferto todos os serviços, daí sobe um pouco o valor e tal. Eu gosto de mostrar resultado, eu não gosto de entrar no tráfego pago assim, sem que o cliente sinta que eu estou trazendo para ele, entendeu? Tipo, já invista um valor relativamente alto com a agência, sem que ele tenha essa noção. Então, às vezes, até a tráfego pago, assim, eu não recomendo para ninguém, tá? Essa coisa é minha. Às vezes, eu até faço, quando eu vejo um parceiro que tem um potencial, eu faço o trabalho aí de 15 dias, um ano, falo para ele, ó, quanto você ia pagar para mim 500 mil reais aí de mensalidade, investe isso na plataforma, eu faço a configuração, no final do mês aí a gente faz a negociação. Então, quando o cara começa a capingar cliente, às vezes demora 10 dias e a gente já começa a negociar, entendeu? Então, eu prefiro ter esse retorno do que ele investir pouco, ele pagar 500 mil reais para mim e fazer 500 reais de plataforma, entendeu? Então, eu prefiro que ele coloque um valor mais, uma fatia maior, tanto no Google quanto no Facebook. Sim. É uma coisa que você falou que você não recomenda. Eu recomendo desde que você conheça. Não, que cada um, né? Vamos dizer assim, eu quis dizer, né? Que é coisa minha, né? Não, mas é que aí é o potencial, pô. Você já conhece, já sabe como que funciona, né? Você sabe que ficar limitado no orçamento vai limitar o resultado do cara, limitou o resultado, ele não vai continuar com você. Você vai ter um contrato ali por pouco tempo e acabou, né? Então, é uma estratégia super legal também. E sem contar que você trabalha um gatilho de reciprocidade na pessoa, né? Ela falou, pô, o cara tá se preocupando com o meu resultado de verdade, entendeu? Então é outra coisa muito legal também. Você cria uma empatia, né? Sim. Então, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu vi assim também, quando eu entrei nesse mundo, né, a gente acaba procurando várias informações, né? Uma das que eu aprendi foi até com aquele primo rico lá. Ele fala, faça de graça, mas não abaixa seu preço, né? Então, assim, eu ainda não consegui atingir esse nível, né? Então, por exemplo, assim, se eu quero entrar aqui no maior cliente da cidade, eu oferto o meu serviço grátis, né? A sugestão que eles batem bastante, do que eu falar assim, é 5 mil, mas para você eu vou fazer 1.000, entendeu? Então, nunca rebaixe o seu valor que você entrou
e pode ofertar até seu trabalho de graça, mas não rebaixa ele. Se você entrou com valor, mantém aquele valor, porque senão você perde um pouco da sua... Isso eu aprendi também com o tempo. É R$1.000. Vamos fechar com 500, então? Não. Ou é R$1.000, você pode fazer uma condição especial para ele nesse mês, mas o valor é tanto, entendeu? Dentro da estratégia aqui que a gente ensina, né, é você nunca baixar preço, mas você baixar serviço. Então, o cliente lá... Isso é basicamente isso. Pago, social media, etc., para o cliente tem a proposta lá separada com serviços. Cara, eu não consigo te fazer o que você quer. Eu consigo tirar esse serviço aqui, esse outro que eu ia te fazer tanto tempo de atendimento, vou dar uma reduzida. Eu consigo encaixar dentro do seu orçamento, só que eu também vou reduzir o tempo que eu vou me dedicar a esse negócio. Agora, tem negócios que não tem como você chegar no que o cliente quer, né, sem você, às vezes, atender daquela maneira. Então, é outro nível de consciência que o cliente tem que ter. Quando a gente vai montar um planejamento, montar uma proposta, a gente vai mais ou menos em cima do que seria o ideal para ele. Ele não pode ir com o ideal agora? Cara, beleza. Vai ter menos atendimento, só que também, provavelmente, seu resultado, no primeiro momento, vai ser menor. O que não pode acontecer é o cliente achar, de 5 mil eu estou pagando 1.000 e eu vou conseguir ter a mesma velocidade que eu teria se eu tivesse pagando 5 mil. Né? Tem um GIF que é legal, que não é bom, bonito e barato, acho que é bom, bonito e barato, né? Se é uma coisa, não é a outra, né? Vai desmarcando as caixinhas ali, é difícil. Nunca fica as três. Não, acho que não é bom, é rápido de qualidade e preço, né? É isso aí. Então, assim, daí você começa... outra coisa também, a gente vai aprendendo, é tudo uma lição de vida, né? Tipo, uma luta diária. Então, você vai aprendendo também que é o reflexo seu. Então, quando você tá bem seguro, que você acha que não tá dando muito resultado, você vai atrair cliente também seguro, que tá com medo de fazer um investimento alto e tal. Então, quando você tem uma postura melhor, você consegue... Isso é com o tempo também, não adianta a gente querer entrar no mercado e já ter tudo de cara, né? Mas quando você começa a ter essa evolução, você vai traindo clientes também mais preparado para você fazer o atendimento que traz mais resultado também. Legal. E, Rodrigo, fala pra gente em termos de faturamento, como que você tá, que faturamento que você conseguiu alcançar, recorrente. Então, eu tô numa média, uma recorrência aí de 6 mil já. Eu bato um pouco mais para cima, vou para baixo, mas eu não consigo sair daí. Então, eu fiz um planejamento totalmente diferenciado aí para esses 3 primeiros meses, de bater 6 agora, 9 em fevereiro e 12 pro primeiro trimestre, fechar, e 12 em março, né? Tá bem assim, eu acho pesado, mas eu tô conseguindo, eu fechei um cliente agora, antes de falar com vocês, eu tava no Macau, fechei um cliente, ela vai assinar o contrato. Então, vou bater aí os 6, porque eu caí muito. Eu comecei em janeiro com, se eu falar a verdade, eu tava com uns 3,5, 3,800, porque foi muito feio o final do ano pra mim, cara. Eu perdi clientes que me davam, assim, quase 50% do meu faturamento. E eles falavam, não, vamos voltar. Tem muita gente que eu acho que vai voltar depois. É aquela coisa, eu não sei como que é esse mercado. Eu acho que muita gente ainda pensa que o ano começa após essa porcaria do carnaval. Eu não quero levar isso, nem quero pensar muito nisso. O Rony falou dos dias úteis aí do mês que vem, já tô meio preocupado. Mas é a vida, a gente tem que lidar. E eu tô com campanha, minha campanha tá cada vez subindo, tô tendo resultado, tô com 5 clientes fora isso que a gente teve fechamento agora, graças a Deus, tô com 5 clientes negociando. Então, se manter esse ritmo, a probabilidade é dar certo, e a gente sabe aonde que não deu, entendeu? Isso que a parte legal do funil, do nosso método de trabalho, e que a gente implanta no cliente, a gente tem que fazer com a gente, né? Então, se não tá acertando, por quê? Porque eu não investi no lead, eu não fiz o atendimento diário ali, que podia ter falado com mais gente, então é isso. Então, eu quero dar um boom aí, minha meta é final do ano chegar nos 30k, hein? Vamos ver, Renner, se eu consigo. Vai chegar sim, cara. Porque esse primeiro ano foi muito de aprendizado, né? E agora eu quero dar o boom. Eu tenho uma pessoa que faz captação para mim, ela ganha produtividade. Então, ela marca... A meta dela é marcar reunião, vamos dizer assim. Eu faço fechamento, então eu jogo lead nela, ela trabalha com lista fria. Então, essa parte deu uma... Porque eu acho que assim, eu não sei se vocês vão me firmar, mas na minha cabeça eu acho que a gente tem 3 processos na agência, né? Que é a captação, como que posso dizer, a entrega não, a entrega no final, é onde a gente faz a execução, né, a parte que é a execução é a entrega.
Então, se você não focar nos 3, não flui. Hoje eu tô mais envolvido na entrega e no atendimento, né? No retorno ali do relacionamento com o cliente. Então, a captação fica meio de lado. Então, eu tô com uma pessoa que tá me dando esse suporte. Lógico que eu fico em cima. Uma vez por semana eu pego todos os clientes, revejo, mando mensagem, dou uma ligada, faço umas ligadas, mas pelo menos eu não fico eu não tenho aquela coisa diária de fazer todo dia uma captação que tem que ser feita. Porque se não entra cliente, não tem como. A gente acha que aí chegou num nível, tô estabilizado. Daí no mês que vem os caras, um pede para sair, o outro teve um problema, não sei o quê. Então você tem que estar sempre na minha cabeça, 5 clientes novos todos os meses, mas ainda não atingi, mas essa é a meta mínima, assim, senão você não consegue rodar, você não consegue crescer. Sim. Isso aí é começo de negócio, cara. Normalmente é assim, né? Você está começando o seu negócio, num primeiro momento você vai ficar trocando os chapéus, né? Agora eu sou o chapéu do operacional, agora eu sou o chapéu de estratégia, agora eu sou o chapéu do comercial, né? Depois, conforme vai crescendo, vai ganhando mais musculatura também, aí você vai tendo as pessoas para te ajudar, né? Você pode ir conseguindo se organizar um pouquinho melhor. Porque é importante também você falou uma palavra aí que eu achei muito interessante, o primeiro ano foi de aprendizado. É importante você passar por esse aprendizado, porque você não vai conseguir ter as pessoas te ajudando se você também não souber fazer, né? Então, vamos pensar. Hoje você consegue colocar uma pessoa para te fazer esse processo inicial de abordagem, que é um hunter, né? Até o Fábio falou sobre isso aqui ontem, sexta passada também. Sim. Mas você precisa saber fazer para você poder orientar a pessoa, porque ela vai encontrar dificuldades. Eu tô ligando pro fulano, pro ciclano e tá acontecendo tal coisa. Ela vai te trazer objeções que são coisas que você já viveu, né? Então, você consegue entregar. E a mesma coisa, a coisa do atendimento, né? Eu tava na sala até aqui essa semana, eu tava falando com um dos meninos que tava fazendo o site ali, e aí eu parei ali uma hora, ali um pouquinho antes do almoço, tava explicando umas coisas para ele. E é uma coisa operacional, uma coisa que eu me envolvo muito mais hoje. E aí eu, parei ali um tempo, expliquei e tal, ele falou, cara, isso que você me explicou vai possibilitar, ao invés de eu levar X dias para fazer, eu vou conseguir fazer em um dia. Eu falei, cara, esse é o espírito. Então, conforme você for crescendo, conforme você vai aprendendo, vai ficando um pouco mais fácil. Né? E isso, cara, em tudo que você for fazer. E uma coisa assim que eu acho, daí só falo de mim, né? Tipo, tem gente que na vida aprende, sei lá, os treinamentos de vocês são bons, são excelentes, né? Acho que foi o que me deu segurança para dar o start. Eu fiz tudo, tá, Renner? Que eu entrou gente para me ajudar uma vez, desmarcou, eu mudei e-mail, tá tudo desmarcado lá. Eu só não entrei o intensivão para finalizar. Mas ele só entrar no meu lá, tá tudo desmarcado. Mas o ponto é o seguinte, né? Você tem os treinamentos, tem a teoria, você acha que tá manjando tudo. Na hora que você vai ali no vamos ver, vai ter uma coisa ou outra que foge um pouco, você vai ter que aprender na prática. Então, se você não passar por isso, você também não traz esse know-how, né? Não sei se é essa palavra, para você passar para sua equipe, para quem tá vindo também junto com você, né? Exato. Então, eu aprendo muito, o que eu acho engraçado, que assim, tem gente que vê a teoria, faz bonitinho e dá tudo certo. E eu meio que tenho que aprender tomando na cabeça, assim, faço negócio, aprendi, daí dá errado, isso aqui, daí não tem como. Quando você passa por isso, a próxima vez que aparecer uma situação parecida, você já sabe matar até de... Você já sabe de olho fechado, né? Só de olhar, né? Só de olhar, você já vai saber resolver. Isso está acontecendo por conta de tal coisa, né? E é isso aí. É que eu tô falando, isso vai tanto para o comercial quanto para o operacional, às vezes até para o estratégico. E conforme você vai atendendo mais também, você fala, hoje eu estou atendendo bastante advogado, por exemplo. Né? Você vai começar a falar com o advogado, o cara vai te falar de alguma coisa, às vezes que é uma dor para ele, mas que você já sabe ali qual que é a chavinha que tem que virar para resolver aquela dor. Porque você já viveu isso. Então fica muito mais fácil esse processo, né? E o Rodrigo, para a gente fala para o pessoal que está começando agora, que está compartilhando aqui com a gente esse tempo, alguma dica, o que você recomenda ali pro pessoal, algum ponto que você fala assim, isso é imprescindível, o que você dá de dica para a turma aí que está assistindo a gente? Que está começando bem assim, está no primeiro processo, vamos dizer assim? Isso. Você me impressionou aí, Renner, que eu tenho quantos chamados? 117, é isso?
Eu acho que Eu já assim, a te gente... falo. Mas assim, eu acho que é assistir as aulas, não tem como. O treinamento, mesmo que você fala assim, vou começar a trabalhar depois, toma um mês, sei lá, o tempo que você achar necessário. Eu fiz 1 semana e meia, o primeiro treinamento, tá? Não, sem o intensivão, sem o... Então, tome o seu tempo, faça tudo. E quando começar a fazer as primeiras prospecções, utiliza a Nexus, marca o pessoal aí de vendas, eles dão respaldo, e nos primeiros atendimentos também. Eu tinha muita insegurança, e às vezes era uma coisa assim que a Nexus falava de alguns chamados, era confirmação do que eu iria fazer, mas pelo menos eu tinha, entre aspas, na minha cabeça, um respaldo deles. Por isso que eu abri bastante chamada, eu sou um cara que realmente estou ali ativo, porque eu acho que a gente tem essa ferramenta, a gente tem que usar. Então, utilize mesmo. Não sei como vocês têm essa informação melhor que eu. Deve ter gente que não faz essa utilização tão forte, porque vocês batem muito, né? Então, eu acho que Cara, tem que utilizar, tem que usar. E assim, você falou assim, eu acho que eu faço muito e tal, mas para pra pensar comigo aí. Eu confirmei aqui, são 107, né? Olha lá. Você tá com a gente faz 11 meses, né? Praticamente. Dá 10 por mês. Por mês, uma é média. pouco. Se você for fazer a 10 avaliação, por são mês. pouco. Se você dividir por semana, não dá 2 por semana, cara. Então, assim, não é Tranquilo. muito. Não é muito. O volume, ele veio do tempo, etc. Mas é o que a gente quer que aconteça. Entendeu? Porque o cara, eu vou fazer um treinamento aqui, mas, pô, pro Rodrigo às vezes tá claro, mas pra mim não tá. Meu amigo, é só ir lá, abrir o chamado, né? Perguntar pra pessoa como que faz isso, como que faz aquilo. Pô, não entendi tal coisa, me ajuda nisso. Não pode ter, galera, esse receio, né, às vezes, de pedir essa ajuda. Porque quando eu comecei isso, o que eu mais queria era ter alguém para me responder alguma coisa. E na época eu fui atrás de Sebrae, eu fui atrás das coisas, e os caras falam assim, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o manual de como começar um negócio na internet. Esse aí é ler lá a conversão do e-commerce brasileiro é 1%. Falei, cara, o que isso me ajuda? Né? Não me ajuda nada. Né? Ninguém tá me falando aqui com quem que eu posso trocar essa ideia. Né? Eu não tinha com quem trocar essa ideia. Se vocês têm hoje com quem conversar, para quem perguntar, por que não fazer isso? Né? E a gente está pedindo para você fazer ainda, né? Exatamente. Eu acho que isso é essencial. E outra coisa, não tenha receio. Assim, no começo, você vai errar, vai fazer uma situação que o cliente não vai, sei lá, às vezes aprovar, você vai ter que fazer de novo. Mas faça, você tem que começar, manda. Tipo, às vezes a gente mesmo se auto-boicota e não dá o próximo passo. Vai, faz. Às vezes o ruim é bom, entendeu? Tipo, daí depois você vai se aperfeiçoando. O Renner bate muito nisso. Ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu sabendo tudo. Então vai, faz e vai se aperfeiçoando. Não se prende, não. Vai pra cima. É uma coisa meio assim, eu acho engraçado quando a gente tá do outro lado, a gente escuta isso, tá começando e fala, pra ele é fácil, né? Ele já tá 1 ano aí e tal. Mas as dicas, não tem muito como fugir, né? É ali, acorda cedo, faça umas ligações, se planeje, sei lá, põe um anúncio, faça treinamento. Não tem, faz. Se você fizer, vai ter o retorno. Cada um vai ter seu tempo e a sua meta, né? Mas tem que ir pra cima. Cara, é legal mesmo, porque você falou uma coisa aí, até o Matheus falou, cara, a gente muitas vezes traz o mesmo ponto no Café com Vendas, mas eu tenho dificuldade de tentar trazer alguma coisa diferente, porque o que a pessoa precisa fazer é básico. Porque, se assim, o que acontece? Acho que a maior parte das pessoas não consegue colocar isso na cabeça, que a maior parte das empresas nem o básico faz. E quando ela não faz o básico, e você traz para ela, nós vamos fazer uma campanha, todo mês vai começar a cair gente interessada no seu negócio, talvez você pode pôr um sistema, você agenda, você coloca a pessoa, assim. Você está trazendo uma coisa que para você é a coisa mais normal do mundo, né? Porque, nossa, eu vi lá, todo mundo na Nexus faz isso. Mas pro cara, meu Deus, todo mês eu vou ter gente interessada em contratar meu serviço? Todo mês vai ter gente querendo comprar aqui de mim? Né? Eu não vou precisar colocar um cartaz na rua, entra aqui na loja, eu não vou precisar fazer isso, todo mês vai ter gente aqui. É impressionante, mas sim, todo mês vai ter gente entrando na tua empresa, cara. Então, assim, se o Rodrigo não trouxe isso, mas outra dica que eu posso trazer é, participar do Café com Vendas, participar da live que a gente está tendo no sábado agora também. Ali na live,
vocês vão poder, a gente faz no Meet, né? Então é aberto, todo mundo pode falar, você pode perguntar na hora, pode um outro licenciado trazer, eu já vi isso, fiz assim, eu fiz assado, né? Olha que legal que é, né? Então, você tem mais de uma maneira, você pode abrir um chamado, você pode fazer o treinamento, você pode participar de live, né? Precisa fazer, esse é o mais importante, que é o que o Rodrigo trouxe, né? Eu acho assim, no começo a gente tem uma travada, porque a gente não consolidou aí no trabalho, né? E às vezes esse não consolidado é muito até pro cliente, o cliente não tá esperando quase nada, assim, então a gente, sei lá, se trava, mas vai para cima, faz, e a gente vai se aperfeiçoando. Não tem muito segredo. E colocar meta, né? Eu acho que tudo, é o que o Renner fala, tô meio sendo repetitivo, é tudo que vocês falam, né? Colocar meta, planejar e ir pra cima. E verificar. Eu recomendo, se você conseguir chegar logo de cara, um nicho e ir pra cima desse nicho, o nicho que você tem uma facilidade. Mas se você no começo falar, mas eu não tenho nenhum nicho, eu tô, porque, sei lá, tô perdido, atira pra todo lado, então no começo, entre aspas, vê qual que vai dar certo e foca nesse que te traz resultado, porque alguma coisa vai te trazer resultado, quando você põe foco. Para alguém aí que gosta mais da parte de estudo das coisas, nada do que a gente faz, galera, é tirado da cabeça nossa, né? Do teu embasamento. O que a gente está fazendo aqui, o que a gente está trazendo aqui, nada mais é do que um ciclo de PDCA. Você planeja, né, que é o P, você faz, que é o do, você checa, né, o que você pode melhorar, né, e você act, você age para melhorar aquilo e volta no ciclo de novo. Então, se você pegar aí em administração, essas coisas, tá lá, você aprende isso já no primeiro semestre, aprender na faculdade, né? Nós só estamos colocando aqui de uma maneira que fica mais claro, mais fácil, às vezes, de entender. Vou te trazer uma estratégia para um cliente, nós vamos utilizar a AIDA, né? Então, atenção, interesse, desejo, ação, não sai da nossa cabeça. Cara, tem um estudo por trás disso, as empresas usam isso, já vai, sei lá, para quase 200 anos praticamente já. Pô, usa por quê? Usa porque funciona. Porque dá certo, né? Porque dá certo. Legal, cara, muito show de bola. Bacana. E assim, gente, eu acho que é tudo crescimento. Eu ainda tô no estágio, eu acho que tem um ano aí, pode ter gente que tá começando, acho que tá muito longe o ano passa rápido, e eu ainda acho que tem muita coisa para aprender, então eu ainda fico, por isso que eu fico meio surpreso ainda quando você pergunta, Rodrigo, o que você dá de conselho, assim, né? Eu ainda acho que ainda tem muito caminho para crescer, mas se eu tivesse essa cabeça que eu tenho quando eu tô no início, eu acho que eu teria tido retornos melhores, mas é isso, na cabeça de hoje é fazer, não tenha vergonha, você vai errar com algum cliente, esse cliente que você errar, sei lá, daqui a um ano você nem vai lembrar mais dele, você vai estar até maior que ele, então não se preocupe, o erro tá ali, só não age de má fé, né? Errar, todo mundo erra. Errar, todo mundo erra e dependendo da situação, a gente corre rápido e vai que vai. E o erro ainda até se aproxima do cliente, dependendo da situação. Porque daí você converte, você explica, traz uma solução melhor devido ao que aconteceu, daí você cria uma outra conexão. Então, eu tinha muito isso. Vou entrar, não sei, o cliente vai saber se ele já fez com outra agência, o que ele vai me julgar. O cliente quer a solução. Se você trouxer a solução para ele, pode ser mais simples, melhor. Então, é trazer a solução. Trazendo a solução, ele vai te dar, vou dizer assim, o respaldo que você merece, entre aspas, né? Não sei se a palavra seria essa. E agora, galera, para a gente poder encerrar, queria que vocês aí deixassem algumas dúvidas, coisas que vocês quiserem perguntar para o Rodrigo, para a gente trazer também. Tem uma pergunta também, se quiser trazer, Matheus. O Deilson perguntou aqui, Rodrigo, como você lida com a remuneração da menina que te ajuda na prospecção? Então, ela só ganha por produtividade, ela ganha um valor maior no primeiro contrato, que eu acho que eu acordei, tem que ver com ela. No início eu até fiz um valor meio alto, mas hoje está indo na casa de 12% a 14% no primeiro, e na recorrência ela ganha um pouco menos de 10%, chega a 9 alguma coisa. E ela não tem um salário fixo, mas conforme ela já está comigo, acho que no terceiro cliente. Então ela tem uma recorrência garantida, e cada mês que ela entra, ela tem um valor, uma comissão, né, vamos dizer assim. Ela monta uma carteira ali, né, com recebidos. Mas eu não tenho ela assim, vamos dizer assim, eu não tenho uma cobrança, eu passo o lead para ela me dá o retorno, não tem horário, entendeu? Então, assim, é meio com meio, né, vamos dizer, CNPJ com CNPJ. Uma parceria, né? Uma parceria. Legal. Enquanto o pessoal manda as perguntas ali, Rodrigo, se
Se você quiser deixar aí uma dica para quem está pensando em investir na Inexus, em entrar com a gente, que dica que você daria para essa pessoa? O pessoal que, tipo, o novo licenciado, não, pode confiar, né? Não, para quem ainda não entrou, quem não tomou a decisão ainda, ajuda essa pessoa a falar assim, vai lá, toma essa decisão. Não, eu acho que assim, que às vezes a gente tá realmente naquele ponto, né? Quando a gente vai entrar na licença, a gente fica meio tá numa fase da vida meio confuso, não sabe? Se investe, deve estar tendo outras opções. Pode ir tranquilo, o pessoal vai te dar o respaldo. Vamos dizer assim, o início é muito difícil no marketing digital, porque tem muita concorrência. Então, o fato de você ter uma empresa consolidada atrás de você, te traz uma autoridade maior que você ia demorar não dá para ter, cada um tem um prazo, mas você ia demorar um período para estar conquistando. Então, você vai ter o resultado mais rápido tendo essa parceria com a Inexus. Muito bom. Show de bola. Ninguém mandou mais uma pergunta. Então, Rodrigo, queria te agradecer, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Vamos ver se daqui uns 3 meses você consegue alcançar essas metas que você estabeleceu. E aí, se conseguir, a gente já traz você de volta. Você fala, pô, pessoal, sabe aquele plano que eu falei? Coloquei ele em ação, consegui atingir aqui. Acho que é legal também. A gente pode até ver de trazer os licenciados que já viram mais para frente e tal. E eu queria fazer um convite também para o licenciado que está começando agora, tá ganhando R$1.000, R$2.000 ali, mas é começo. Cara, quer vir participar aqui com a gente? Eu acho super importante ouvir de todo mundo, de perfis diferentes aí de pessoas, para todo mundo ver e às vezes até pegar ajuda, a gente poder bater um papo, estar mais próximo, né? Queria convidar todo mundo que está aqui para participar com a gente no sábado também, né? Do Meet aí, nosso encontro, nosso bate-papo, né? A gente já evoluiu aí, vai trazer umas coisas legais, tem planejamento para hamburgueria, planejamento para clínica de estética, e o outro eu nem lembro o que é, já esqueci. Hamburgueria, estética, concessionária. Tem vários, né? Já tem vários criados, esse final de semana a gente sempre está trazendo novos. Pet Shop. Eu vou fazer uma pergunta aqui, René. Ia naquele encontro, eu lembro que quando eu entrei, acho que foi final do ano, ou foi final do ano passado, não, meio do ano passado, a gente tem um encontro aí, físico não, isso. Pessoalmente. Vamos agitar esse ano, vamos fazer uma... Então, a gente ia fazer o ano passado, só que ia ficar muito próximo, né? E a gente queria fazer para os 10 anos da empresa. Então, nós só estamos definindo a data agora, se vai ser em abril, se vai ser em junho, mas vai ter o encontro esse ano novamente. Então vai ter um evento presencial aí para todo licenciado participar. Tá todo mundo convidado, com certeza aí. Vocês vão receber logo. Na verdade, esse ano agora vai ter muita novidade, né? Então, pelos 10 anos da empresa, a gente vai fazer uma atualização no site, atualizar modelos de propostas, vai atualizar várias coisas, galera. E quem tá no grupo, ó, recebe até spoiler, né, Rodrigo? Já tá participando das coisas ali um pouco. Já tá sabendo de alguma coisinha ou outra, né? Isso é legal também, outra vantagem aí de quem tá participando aí também, né? Mas vai ter sim, cara. Eu acho assim, eu tenho nada a ver com a vida das pessoas, né? A pessoa tá com a Inexus e não tá no grupo, é isso? Acontece essa... Cara, acontece, às vezes o licenciado não responde, às vezes o licenciado não vê o Telegram, por exemplo. A gente usa o Telegram como um canal de comunicação com vocês, né? Tem muitas pessoas que não veem o Telegram, né? Então aí eu tenho um motivo, tá, galera? Por que vocês não colocam tudo num grupo do WhatsApp? Porque o Telegram você cria canal e o canal você entra, você consegue ver tudo de trás. Então você não vai ter que perder as coisas que já foram, entendeu? Então fica muito mais fácil ali a linha de comunicação também, né? Mas, cara, tem doido, vamos falar assim, tem doido pra tudo. Não, beleza. Então tá bom. Obrigado, hein, gente, pelo convite aí. Sempre bom. E assim, até mesmo, eu vou atingir, mas se não atingir também, seria bacana a gente fazer uma reavaliação daqui 3 meses, ver por que a gente não atingiu, porque se não chegar nesses 3 meses, no próximo vai ter que chegar, entendeu? Não é uma... Vai sim. Mas você vai participar nos sábados aí, eu já vou acompanhando nesse processo. A gente vai conversando, com você, e eu já vou te ajudar a chegar nisso aí, pode ter certeza. Tamo junto. Valeu, Rodrigão. Valeu, pessoal. Beleza. Para você que está aqui até agora com a gente, obrigado. Né? Não se esqueça de entrar no grupo aí do Meet aqui junto com a gente também.